Passou a cerimônia do Oscar, vamos debater, vamos discutir o que aconteceu, o que não aconteceu, o que foi bom e foi ruim, vai ser agora, no Papo Sem Boteco. Estamos começando o episódio 87 de Papo Sem Boteco, opiniões firmes de pessoas que não têm certeza de quase nada, e hoje vai ter muita opinião sobre o Oscar. Vamos ter essas opiniões com a presença do Lelê. E aí, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Voltamos para comentar com vocês aqui tudo que aconteceu no Oscar. A gente falou no nosso episódio de qual eram as expectativas, o que acertamos, o que erramos. Fique com a gente e vamos comentar todos juntos. E vamos ter as opiniões do Vitor. Salve, turma! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso querido Papo Sem Boteco e fiquem com a gente aí que tem coisa para falar. Estamos gravando aqui um dia depois do Oscar, 15 de março de 2026, mais 16 de março de 2026, também é um dia muito especial para um membro da bancada aqui, é o aniversário do nosso querido primo Vitor. Então quero deixar aqui publicamente um parabéns para o Vitor, que é esse cara maravilhoso que mora no nosso coração, obrigado. Né, enfim, está sempre com a gente. Vitor, tudo de bom, sucesso. E você, Boteconauta, aqui, deixa um comentário aqui, manda um parabéns pro Vitor, que ele merece, ó. Beijo no teu coração, Vitor. Valeu. Eu ia falar a mesma coisa, então, obviamente, assino com o relator, num abraço, tu sabe que tu mora no nosso coração, a gente não se vê tanto, não se fala tanto quanto eu gostaria, mas a consideração, o respeito é gigantesco. Tem palavras. Obrigado aí vocês, meus primos e colegas e aos boteconautas aí também. Muito bem, agora vamos falar sobre o Oscar. Mas fique esperto que esse episódio vai ter spoilers sobre os filmes que concorreram ao Oscar. A gente vai falar sobre as tramas, os finais, as reviravoltas. Você tá sabendo. Com 2 vitórias, as guerreiras do K-pop, o K-pop Demon Hunters. E essa o Vitor cravou lá no nosso episódio de expectativas, que ia levar a melhor animação, e no finalzinho do comentário ele disse, e vai levar a melhor música também, porque a música Chiclete é muito boa, e levou. E confesso para vocês que eu fiquei surpreso. Eu fiquei feliz que ele ganhou essas 2, mas eu não achei que fosse levar. Eu achei que a animação ia dar para algum negócio lá, super artístico, muito inapaiê, que só 400 pessoas viram, e música também não achei que levava, mas fiquei contente com essas vitórias. Cara, eu quero deixar um beijo aqui para quando ela vê a minha filha, que me fez gostar de guerreiras do K-pop. Eu não assisto nada dessa cultura, tô aprendendo, né? Mas é inevitável não ter acompanhado o Guerreiras do K-pop, a música Chiclete. Eu estou K-popeirizado, muito feliz com a vitória. Acho que foi muito bem entregue. Fico feliz de ver um desenho ganhando assim essa prateleira aí que merece. É a menina ali que canta, tá de parabéns, deu uma reviravolta na sua carreira. E a galera que escreveu o desenho ali, e tem que vai dar continuidade também, tá de parabéns. Eu acho que não é tão surpreendente no sentido de que ele preencheu 2 lacunas importantes que o Oscar sempre gosta de preencher. A primeira é a inclusão da cultura oriental aqui no Ocidente, né? Então sempre tem alguém ali dando uma beliscada. Desde lá do Parasita, sempre tem um ou outro aqui dando uma beliscada. O Parasita abriu portas ali para o que a gente falava até antes, do Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, o Ki Hwan-kan ganhar, a outra menina que foi a atriz a atriz principal do Tudo Lugar ao Mesmo Tempo, que também ganhou como atriz. Enfim, então sempre abre... E Shelley, obrigado. Então sempre abre portas para isso. Então acho que preencheu esse lado. E o outro é o streaming fazendo cada vez mais parte do Oscar. O Vitor colocou muito bem no nosso episódio. É um filme que saiu do streaming e foi para o cinema. Fez um movimento contrário. Então veio para ficar e vai continuar. A gente vai ver cada vez mais streaming no Oscar e talvez até um dia Oscar no streaming. Agora, com 3 estatuetas, o filme Frankenstein, a versão mais nova, dirigida e produzida pelo Guillermo del Toro, levou para casa direção de arte, levou o prêmio de melhor maquiagem e levou o prêmio de melhor figurino. Esse filme está no catálogo do Netflix, nós vimos aqui em casa, e assim, esses 3 prêmios que ele ganhou, eu acho que foram bem merecidos. É um filme que a parte de roteiro... Eu achei que tem algumas decisões estranhas, às vezes ele é meio arrastado, às vezes parece que é acelerado demais, tu fica sem entender, o que aconteceu aqui? Acho que certas relações, por exemplo, a menina lá, que era a noiva do irmão do Victor Frankenstein, meio que se apaixonar lá pelo monstro, foi
construído meio que do nada. Parece que isso existe no livro, né, na versão original da Mary Shelley, mas no filme foi muito jogado, assim, o quê? Como? Já? Mas, assim, essa parte técnica que ele levou, essa parte foi merecida. Então, foram premiações bem entregues. Eu não vi o filme, o Dodo viu, até conversei com ele hoje mais cedo sobre. Eu vi algumas fotos, alguns flashes do filme assim enquanto ele assistia, e me pareceu bem interessante. E eu tenho simpatia pelo Frankenstein, então fico feliz com a vitória. Acho que valeu bem assim. Então, 3 estatuetas, bem entregue, bem legal. Eu não... Vou ver se eu assisto o filme, porque ele me parece ser bem legal mesmo de assistir. A gente falou no nosso último episódio, quando a gente fez o review do Lanternas, sobre como Batman e Super-Homem são dois heróis batidos, histórias que foram batidas e faladas de várias formas e em diferentes produções. Frankenstein está na mesma prateleira. Já teve trocentos Frankenstein aí, desde Frankenstein entre anjos e demônios lá e outras coisas, né, que são bem questionáveis. Então, é um pouquinho mais do mesmo. Eu não vi o filme, mas eu voto com o relator. Se o Nato tá falando que a parte de criação ali de costume design, né, de cabelo, maquiagem e tal, tá boa, é bem provável que seja por aí mesmo. Não, e isso é o tipo de coisa que o Guilherme Del Toro supervisiona, óbvio, ele tem os profissionais que são os especialistas nisso, mas ele sempre dá aquela espiada, ver, não, isso tá legal, isso tá bom, eu tinha uma visão mais ou menos assim. Essa criação de mundo é muito típico dos filmes dele. É ele do Labirinto do Fauno? Me corrija se eu estiver errado. Sim. Tá, então é o que ele gosta. E se eu não estou enganado, ele também numa forma da água. Sim. E aí, um dos grandes concorrentes da noite, que bateu o recorde de indicações, estava indicado em 16 categorias, o filme Pecadores, que está disponível no catálogo da HBO Max, levou só 4 para casa, sendo que só uma era de uma categoria chamada grande, principal, que é melhor ator, para o Michael B. Jordan, e levou outros 3 prêmios técnicos. Levou direção de elenco, levou melhor roteiro original para o Ryan Coogler, que também era o diretor do filme, ele escreveu o roteiro do filme, levou esse prêmio para casa. Trilha sonora levou, que é bem boa mesmo, acho que foi merecido. E melhor ator para o Michael B. Jordan. A gente estava com uma carência de histórias novas, entendeu? A gente está vendo muita coisa sendo reciclada. Recozinhada ali, reciclada ali, né? Sabe, cozinhar de novo ali e fazer uma outra forma. O Frankenstein é um exemplo, o Hamilton é outro exemplo e tem outros tantos dos outros anos. Então, Pecadores era essa promessa, tipo assim, ó, tá, uma história nova, uma coisa nova, um roteiro original, que inclusive é um dos prêmios que ele ganha, tá? Só que eu acho que o filme não ata com muita coisa. Tem muita gente que acredita falando que o filme é excelente, que tem uma crítica e tal, lá, mas, tipo assim, do nada ele vai virar um filme de vampiro. Desculpa, pra mim, não fecha. Se perder a oportunidade de fazer um filme bom. Só que o elenco é bom, então o Oscar do elenco é merecido. Porque as pessoas que fazem a volta ali, inclusive a menina que foi indicada a atriz coadjuvante, poderia ter vencido o Oscar e seria bem entregue. E o Michael B. Jordan fazendo 2 papéis tá muito bom. Muito bom. Ele merecia o Oscar de fato. Então, esses prêmios não estão mais mal entregues pro filme, embora o filme não seja um grande filme. Eu assino com o que o Lelê falou, e aí eu vou trazer a minha crítica, até para que a gente possa sempre discutir de uma maneira saudável, que eu acho que é interessante. Quando tu leva um filme a qual tu julga, né, ou quem tem que julgar, julga, sensacional, vamos botar assim, ele é o 10/10, né, nota 10 de 10, porque ele é indicado, é o filme mais indicado da história, tem 16 indicações ao Oscar, chega lá e vence 4, alguma coisa tá errada. Ou o filme de fato não era tudo isso, ou quem está fazendo essa indicação não sabe o que está fazendo, está indicando só por indicar, indica os caras. Indica nessa categoria, indica nessa, vamos indicando, vamos indicando. Eu sei que indicar não é sinônimo de vitória, eu entendo isso, tá? Mas isso me incomoda, porque tu vai indicar um filme em 16 categorias para ele ganhar 4, cara, não faz sentido, velho. Então tu indica ele assim, em categorias chaves que tu acredita de fato que ele possa ter o potencial de vencer. Agora, senão, depois vira essa chacota do tipo, vai indicar em 16, ganhou 4, que vexame. É um vexame, de fato. O filme ou não era muito bom, ou quem tem que indicar não sabe indicar. Essa é a questão. Tá indicando só por indicar e empilhar indicações. Eu queria fazer 3 comentários rápidos. O primeiro, que tem pior que o caso dele, que é pior, o Marty Supreme foi indicado, no foi 8 ou 9 indicações e não levou nada. Então, nada. Acho que tem um vexamezinho maior aí, né? Outro comentário, a questão de o filme é bom ou não é bom, para nós aconteceu o seguinte, nós vimos num dia
uma batalha após a outra, que achamos uma porcaria. E aí no dia seguinte a gente viu Pecadores. Vimos por quê? Não porque nenhum dos dois a gente estava com vontade de ver, mas são dos indicados do Oscar, tá, então vamos ver porque são dos indicados do Oscar. E aí, vendo Pecadores depois de ver uma batalha após a outra, pareceu, até que é legalzinho. Agora, ele tem esse problema mesmo, como o Lelê falou, de, tipo, ele não sabe que filme que ele quer ser. Porque ele começa contando a história dos irmãos lá no sul dos Estados Unidos, toda aquela tensão racial, aquele problema muito sério, um tema importante, que merece ser bem, bem tratado. Daí, no meio da história, eles metem os vampiros, e tu acha, bom, agora vai mudar, agora vai ser um filme horror, vampiros e tal. Aí eles resolvem a trama dos vampiros, tu acha que acabou o filme? Não. Ainda tem mais 10 minutos pra voltar pra trama racial. Tá, mas se decidam. O que o cara quer aqui? Qual é a história que ele quer contar? Ele quer contar 4, 5 histórias ao mesmo tempo? Então isso pra mim foi um problema em termos de narrativa. Então, ou que fosse abraçasse full a história dos vampiros, ou não tivesse. Ele poderia não ter tido os vampiros no meio, ter tido outras tensões, outros dramas no meio do filme. Eu acho que talvez teria ficado melhor. Não, tu tem uma carrada de vampiro na volta do celeiro, né? Uma galera foi transformada em vampiro, uma galera inteligentíssima foi transformada em vampiro. E aí o que tu faz com 6 pessoas dentro do celeiro? Vamos enfrentar e matar eles. Tá, peraí, não é só mais fácil esperar vir o sol e queimar os vampiros, como todo mundo sabe. Sabe? Tipo assim, as coisas que não fazem o menor sentido, Sim, que não há. Embora, tipo assim, o filme dá umas indicações, ele dá um espetáculo, porque, por exemplo, o Fumaça e o Fuligem, os dois personagens do Michael B. Jordan, um vestia vermelho e o outro vestia azul. Então já dava a cara que um era o do mal e o outro era o do bem. Ia ter uma dualidade ali, que ia ter um choque em algum momento do filme, que eu até imaginei que ia ser na questão, tipo assim, a linha que eles iam seguir. Um era mais, sei lá, centrado e o outro era mais loucão. Eu imaginava que... Isso eu não concordo. Mas que tava indo pra esse lado. Mas tá, um virou vampiro e o outro... Não. Enfim. Não, e tinha uma moça lá que era ligada ao mundo místico e tal, que identificou, não, isso aqui não são espíritos, não são demônios, isso aqui é vampiro. Ela fala a palavra vampiro. E aí eles começam a mastigar alho, acham não sei o que mais lá que fazia ruim... pegam lá uns estaca de madeira, começam a afiar as estacas água de benta. madeira, água benta, eles catam de algum canto. Não, é porque a guitarra do guri tinha sido abençoada e daí ela, quando ele bate num dos vampiros, causa um dano, não só o dano contundente da guitarra, mas também da água benta, de ser um artefato abençoado. Porque o pai dele era pastor. Porque o pai dele era pastor, então era um artefato abençoado, né? Tá, isso é legal. Uma coisa que é legal é que ele respeita um cânone clássico de vampiro. Inclusive aquela história de que o vampiro não pode entrar no lugar se não for convidado. Aí eu vendo o filme, eu lembrei lá daquela série antiga Buffy, a Caça a Vampiros, o Leandro lembrou também, depois a gente conversando, eu também lembrei e tal. Né? Então, da série do Angel, na verdade, que é o spin-off da Buffy. Não, nas duas tem isso. Primeiro na série do Buffy e depois do spin-off, que é a série do Angel, né? Do Angel. Então eles respeitam essa mitologia clássica de vampiros, né? Não são vampiros que brilham, vampiros purpurinados, mas isso é outra história, né? Sim, nasce o sol, eles queimam, né? Por isso só tá esperado, né? Não, vamos enfrentar os caras. Tô com raiva, eu quero enfrentar os caras. Que baita ideia, né? Então, tipo, enfim, é bem questionável, né? Mas, sim, a gente levantou essa hipótese no nosso episódio ali de como é que seria o Oscar, né, nossa expectativa. E aí, agora a gente pode tentar bater o martelo, assim, tá, vamos lá. Ele tem 16 indicações e isso foi errado porque o filme de fato não é bom? Ou a gente tem uma carência de filme para indicar e a gente precisou empilhar 16 indicações num filme que é meia boca e a própria premiação deixa isso mais evidente? Um pouco de cada coisa. Principalmente a maioria dos prêmios concentrados em 2, 3 filmes, o ano foi fraco. A safra foi fraca. Eu lembro quando a gente assistiu Oppenheimer e eu saí do cinema falando, cara, é o filme do Oscar. E tava tudo claro. O filme é bom, o filme é bem construído, o filme, tipo assim, tem uma boa cenografia, tem uma boa história, sabe? Tipo assim, aquele foi o último ano que eu vi que, tipo assim, cara, esse filme mereceu levar tudo que mereceu e ia ganhar, não tinha chance, sabe? De lá pra cá, tipo, cara, as produções, tipo, não sei, tem caído muito o nível, assim, sabe? Parece que eles estão pegando o menos pior. Não é o melhor, é o menos pior. É o que tá sobrando aí da galera. O nota 7 já tá ganhando o Oscar.
É que é para nossa visão, eles têm outra visão, eles não vêm por entretenimento ou por quanto de bilheteria que deu ou quantos views deu no Netflix ou no HBO ou na PQP, entendeu? É academia de artes e cinema, então eles têm essa visão artística das coisas. Agora, só para fechar, o discurso do Michael B. Jordan foi um discurso bem bonito, Sim. bem emocionado. Muito legal. E foi bacana ele ter citado, ele citou meus ancestrais e citou os caras que pavimentaram o caminho dele até ali. Citou Sidney Poitier, Denzel Washington, quem mais que... Hã? Ele é o 7º homem a ganhar, se eu não me engano. Negro a ganhar o Sexto ator negro. Isso. A ganhar melhor ator, entendeu? Então ele citou ali vários que já ganharam. Poitier, Denzel Washington, Jamie Foxx, Will Smith, Forrest Will Smith, Forrest Whitaker e o Michael B. Jordan. Fechou, 6. Isso. Então, tipo assim, esse reconhecimento, assim, foi um discurso humilde, foi um discurso emocionado e tal. E depois saiu pra comer um burgão com os amigos. Cara, que troço sensacional isso. Deu o tamanho. Deu o tamanho da vitória pra ele. Foi lá com uma rede de fast food concorrente do McDonald's, né? Pronto. Foi aqui que esse que eu vou comemorar. A galera aqui levou a estatueta de ouro lá, sabe? Deu autógrafos, deu fotos. Fantástico, fantástico. O homem do povo, entendeu? Sensacional. E com 6 prêmios, o grande vencedor da noite foi Uma Batalha Após a Outra. Agora há pouco nós fizemos uma confusão, dissemos que o Pecadores levou o primeiro prêmio de direção de elenco, não foi. Esse foi um dos prêmios de Uma Batalha. E a gente esqueceu de mencionar que o Pecadores levou o prêmio de melhor fotografia, que realmente é muito bonita mesmo e foi merecido. Tá? Então, correção já feita. Além de direção de casting, né, de elenco, ele levou ator coadjuvante para o Sean Penn, melhor edição, melhor roteiro adaptado, melhor direção e o grande prêmio de melhor filme. O Sean Penn, eu até citei ele no nosso episódio, não cheguei a deixar ele como a minha opção, deveria ter feito isso, porque eu acreditava que ele podia ganhar. Foi o 3º Oscar do Sean Penn, ou seja, entrou para aquele seleto grupo das pessoas que têm 3 Oscars, né, atores que têm 3 Oscars, acho que merecido. De novo, o filme não é grande coisa, mas a atuação dele ali como ator, nós até falamos agora há pouco, tu deixa de enxergar o Sean Penn e tu vê só o Lockjaw, que é um vilão, assim, que é um antagonista importante do filme, e ele entra assim pra dentro do filme. É o Sean Penn na sua essência, ele é um grande ator, ele consegue interpretar bem e merece, ele merece o Oscar. Eu vi também o Valor Sentimental, nós vamos falar para ele daqui a pouquinnho, né, e o Stellan Skarsgård estava concorrendo como ator coadjuvante também, e ele não tem uma atuação, tipo assim, tão relevante no filme e tal. O Valor Sentimental é um filme bom, como eu disse, daqui a pouco a gente fala sobre ele, mas, tipo assim, então eu consigo ainda perceber que o Sean Penn, das opções ali de ator coadjuvante, estava merecendo ganhar mesmo o prêmio. Ele não recebeu, ele não estava na premiação. Segundo notícias aqui do G1, ele estava viajando para a Ucrânia, aí como um ativista ali, questão política e afins. E aí, bom, se o cara estava com uma viagem marcada, se ele julgou mais importante seguir o roteiro dele, tá tudo bem, né? Não foi porque ele não quis ir ou esnobou o prêmio. Tinha coisa mais importante para fazer. Eu acho que foi assim. planejado. Não é possível que ele não sabia, neste período vai ter o Oscar, eu estou indicado, eu não vou estar lá, entendeu? Ele foi tipo assim, eu acho também. Se eu não ganhar, beleza, eu não estava lá, tudo certo, e se eu ganhar, eles vão dizer que eu estou aqui, vou mandar uma mensagem, mesmo não estando lá, eu vou mandar uma mensagem. Eu acho que ele não dá ponto sem nó. Eu acho também. E alguém recebe o prêmio por mim e era isso. Sobre o filme já vou falar, tá? Não assisti. Vi só o trailer do filme e alguns reacts, assim. Não me chamou a atenção. Parece ser, assim, ó, muito chatinho. Tudo bem que ganhou como melhor filme, tá tudo certo, respeito, né? Quem acha que, de fato, é um sensacional filme, mas eu não vou ver. E no momento em que deu a votação lá, e quando eles ganharam, eu desliguei a televisão e fui dormir, porque foi a gota d'água. Não, é um filme ruim, é um filme bagunçado. Dizem, o tema do filme, um dos temas do filme é a paranoia, por causa lá do personagem do DiCaprio. Então foi uma forma muito ruim de apresentar a questão da paranoia, sabe? O personagem do Benício Del Toro é quase que irrelevante. A gente sabe que ele é um baita ator, mas dessa vez ele com certeza não merecia levar o Oscar por aquele personagem lá, pelo Sensei Carlos.
O Sean Penn é a única coisa boa nesse filme, eu acho que ficou bem entregue pra ele. Pra mim, ficava bem entregue se fosse ele, ou se fosse o Delroy Lindo no Pecadores, acho que eram dois que realmente mereciam esse prêmio. Sei lá, tipo assim, Hollywood meio que tem aquela coisa, o Paul Thomas Anderson, né, que é o roteirista e diretor desse filme, já tinha sido indicado 200 vezes, não tinha ganho, então meio que foi, agora tá na vez dele ganhar, entendeu? Então foi aquelas coisas de Hollywood que a gente não entende, cada vez que a gente tenta parar, pensar, botar uma lógica, não tem lógica, e olha, foi difícil terminar de ver esse filme, inclusive conversei com o Lele, esses dias ele me disse que eles pararam e não tinham ainda terminado de ver. Tu chegou a terminar Metade. de ver? Não tive essa coragem. Não, claro. É bem difícil e acho que o que tu tá falando assim já deixa mais evidente o que a gente falava, né? A indicação do Benício Del Toro, que é um bom ator, não vamos jogar a carreira dele fora, né? Ela é sem sentido. Sim. Entendeu? Poderia ter tentado indicar algum outro ator de algum outro filme que também, como ator coadjuvante, poderia fazer sentido, entendeu? Não tinha necessidade de indicar ele. Não. Entendeu? Não tinha necessidade. Eu vi na metade do filme, aparece da metade pro final, entendeu? Embora tem muitos atores que levam Oscar assim por minutos de tela, mas tipo, não tinha necessidade, sabe? Então, talvez nem o DiCaprio merecesse. A gente sabe que ele é um bom ator. A indicação? Não, a indicação acho que tudo bem, mas vencer não. Não, com certeza. Eu concordo com o Vitor. Afinal de contas, ele ganhou o Oscar dele pelo filme cagado. Já falei isso do Revenant, né, do Regresso, que ele merecia bem antes, mas tudo bem. Eu acho que dá crédito à atuação dele dentro do filme. Enfim, como eu disse, não vi o filme, mas daqui a pouco ele consegue, com o papel que tem. Enfim. Volta o que a gente já falou. Como foi um ano fraco, o que a gente vai indicar? Tem esses caras aqui. Tá, bota aí. Não, indica e aí, assim, tem decisões que versam sobre isso, entendeu? A Warner Brothers estava com 2 filmes que estavam principais, assim, que foram os filmes do ano, que, se eu não estou enganado, é o Pecadores e o Uma Batalha Após a Outra. Sim. E o filme que mais recebeu orçamento para divulgação, para marketing, dentre esses dois, foi Uma Batalha Após a Outra. E aí, não por acaso, pelo marketing pesado, pela decisão da Warner Brothers de investir mais no marketing do Uma Batalha Após a Outra do que do Pecadores, fez ele ser o maior vencedor do Oscar da noite. Então, quer dizer, como a gente já falou, já vem falando aqui, Boteconauta, marketing lobby hoje pro Oscar conta mais do que qualidade, competência e afins. E o Brasil tinha 5 chances de levar mais uma estatueta para casa, perdeu todas, né? 4 com o Agente Secreto, e também tinha o Adolfo Veloso, responsável pela fotografia do Sonhos de Trem, também concorria, né? Então, fotografia, nós acabamos de falar, ficou com Pecadores. As indicações do Agente Secreto na categoria Melhor Ator concorreu o Wagner Moura, ganhou o Michael B. Jordan, merecido o Michael B. Jordan. Na categoria Melhor Filme Internacional, o vencedor foi Valor Sentimental, filme da Noruega. Na categoria Direção de Elenco, aquela categoria nova, então ganhou Uma Batalha Após a Outra. E ele concorria também na categoria principal, né, melhor filme, que levou Uma Batalha Após a Outra. Ele chega à noite do Oscar com mais prêmios do que tinha acontecido ano passado com Ainda Estou Aqui. Mas os analistas, eu li uma matéria semana passada de especialistas que estão acostumados a cobrir Hollywood, de premiações, de Oscar, que a tendência dos últimos dias mostrava que ele não ia levar nada. E foi o que acabou acontecendo. Eu assisti o Sonhos de Trem. O Adolfo Veloso poderia ter levado pelo Sonhos de Trem, tá? Acho que ele estava indicado em 2. Ele foi indicado a 2 a 3 Oscars no máximo do Sonhos de Trem. A gente pode até pegar a informação depois. Porque o filme é bonito, né? O filme se passa ali no início dos anos 900 e tal. É a história de um lenhador. É um filme drama, bem triste. Drama valendo, assim, sabe? Mas é um filme bem imersivo. Tu consegue entrar bem na história. É um filme narrado, parado, mas ele te prende bem. E eu acho que a fotografia é grande parte disso, porque ele faz as viagens de trem. Era um lenhador, né? Da cidade pequena dele até onde ele fazia parte na época de cortar lenha, de cortar as árvores, no caso, né, de cortar madeira, e depois voltava, ficava um tempo lá acampado, depois voltava. Então tinha toda a parte ali, sim, de imagens e tal, né, da natureza, assim, que aparecia do trem. Bem legal, assim, poderia ter ganhado, infelizmente não ganhou. E, cara, eu fico meio... não tão triste, mas fico assim... sempre torcendo pelos nossos, né? Eu acho que na única categoria que talvez pudesse chegar era no filme internacional. Eu acho que
poderia ter a chance maior ali nas outras categorias. Melhor filme ia bater. O ator ali, por mais que o Wagner Moura tivesse, eu acho que um pouco de prestígio lá, né, entre os outros e entre o próprio pessoal lá do Oscar, acho que ficou muito bem entregue. Eu falei isso também do Michael B. Jordan, gosto dele, acho um ator muito versátil nos papéis que faz, consegue transitar em qualquer tipo de filme, ele se encaixa muito bem. Então, cara, só de estar indicado eu já acho que tá valendo a pena. Isso mostra que o cinema brasileiro tá vindo. Quem sabe esteja andando de novo para algum rumo interessante mais para frente. Assim, eu vi os dois, tá? Eu vi o Valor Sentimental e eu vi o Agente Secreto. E o Valor Sentimental é melhor. Tá, o Valor Sentimental é melhor, porque o Valor Sentimental, apesar de ser um filme bem drama, né? A história do Stellan Skarsgård ali, que é um diretor de cinema e tem uma relação bem conturbada com a filha depois de uma separação. E aí eles têm bem aquela coisa, eles têm uma ligação ali com a casa, sabe? O ponto central do filme é a casa onde eles moraram, é a casa que foi construída pelo bisavô das meninas, avô do personagem de Stellan Skarsgård, depois morou a mãe, depois morou ele, depois morou as filhas. A mãe morre, enfim. Então, a ideia por trás do Valor Sentimental é, como diz a palavra, quando tem, eu gosto desse computador porque eu tenho um valor sentimental a ele, eu gosto desse prato porque ele me dá um valor sentimental. Então, o valor sentimental tá ligado a isso, sabe? E aí eu acho que o filme trabalha bem a história. E a redenção ali, o contato de novo que o pai escreveu um filme, né? Escreveu um roteiro e a filha deveria ser a atriz. E aí elas, não quero e tal, tem toda uma briga, enfim, e tem uma redenção no final. Então é um filme que tu consegue acompanhar do início ao fim, é um drama, tu consegue te ver indicado naquele filme, e é um filme bonito. É um filme que tem uma história assim, tem um início, um meio, um fim clássico, do que qualquer um consegue perceber. Nós falávamos sobre o Agente Secreto, que tipo assim, para tu entender o filme bem, tu tem que ter referências de Recife. Que nós aqui, por exemplo, não tem, que de repente gente de São Paulo não tem, entendeu? A minha namorada é de São Paulo de origem, também não tinha as referências, entendeu? Também não achou um filme brilhante, entendeu? Então, a vitória do Valor Sentimental para mim ali ficou bem entregue. Ficou bem entregue. Ela poderia ter até batido ali em melhor ator e melhor atriz coadjuvante também, melhor atriz coadjuvante, entendeu? Porque também teria merecido. As meninas fazem um bom papel ali. Sobre a cerimônia em si, teve algumas coisas interessantes. Antes disso, falar do apresentador, o Conan O'Brien, primeira vez que ele apresentou o Oscar, eu acho que ele foi bem. Eu não acho que foi brilhante, mas também não acho que foi ruim. Né? Tem gente dizendo que foi maravilhoso, não foi. Tem gente dizendo que foi uma bosta, também não foi. Acho que foi bem, entendeu? Teve uma outra coisinha ali mais engraçadinha. Né? Ele recebe um roteiro pré-pronto, ele tem pouca interferência no roteiro da cerimônia. O quadro In Memória, né, que sempre lembra atores e atrizes, e não só atores e atrizes, mas pessoas da indústria do cinema, diretores, figurinistas, cabeleireiros, pessoal da maquiagem, de efeitos especiais, etc., que morreram ao longo do último 1 ano, então da cerimônia anterior até esta cerimônia, né, ou próximo da cerimônia. Foi um quadro legal, eles deram muito destaque para o Rob Reiner, né, que foi assassinado ano passado, e o filho, o principal suspeito, acho até que está preso. Deram bastante destaque também para outros grandes da indústria, como o Robert Duvall, como a Catherine O'Hara. O Robert Redford. Então acho que ficou bonito, ficou legal, ficou de bom tamanho, ficou na emoção certa, não ficou piegas, mas ficou legal. Teve uma sketch que tirou sarro de propaganda. Você tá vendo um negócio e vê uma propaganda no meio do nada, entendeu? Boa, legal, um problema moderno, uma coisa da vida moderna. Acho que foi legal eles abordarem isso. E abordaram também a questão de que tem várias produtoras de filmes para streaming e para cinema pedindo que os roteiristas sempre reforcem a trama ou revisem a trama durante o filme. Não apresenta naquele momento, sabe? O troço tem que estar muito evidente, tem que estar muito na cara. Por que tem que fazer isso? Porque as pessoas estão com um novo hábito de não apenas olhar para a tela e ver o filme, estão sempre com o celular na mão junto. Ou assim, a pessoa pode estar assistindo o filme no celular. E aí está vendo o filme no celular e pinta uma notificação por cima e ela vai te chamar mais atenção do que o filme, tu pode perder o impacto do filme. E aí o Conan O'Brien fez uma sketch com o Sterling K. Brown, que é o ator ali do This Is Us, né, também reencenando Casablanca. Isso. Fazendo esse exagero ali, cometendo esse exagero cômico. Tem que reforçar. Tá falando isso, tá falando aquilo. Cara,
com o presidente da Netflix, que o Conan O'Brien apresentou no início do filme, presente na plateia. Aquilo foi legal. Então, tipo assim, aquilo foi legal. Foi Eles botaram o dedinho, que foi a polêmica que o Matt Damon falou num podcast, acho que foi que ele falou, né? Que era um pedido aí da Netflix, dos filmes que ele está produzindo, reforçar por causa que a pessoa pode estar assistindo no celular e se ela se perder nos primeiros 5 minutos, ela não fica o resto do filme. Não, acho que foi legal. Eles fizeram uma crítica na medida certa ali, com a medida certa, sem ser agressiva, sem ser uma coisa que tu não entende o que está acontecendo. Acho que eles mandaram um recado, acho que foi bem interessante. E uma outra coisa interessante também, acho que eles começaram mais cedo, porque eu lembro que em outros anos a cerimônia terminava para nós aqui no Brasil, para nós já era, sei lá, 1h, 1h30, né? Ou quase 2h. E agora não, começou ali 8 e pouquinho, 8h10 e terminou tipo 10h15 para meia-noite. Eu achei bom isso. Claro, de uma forma geral, né, por causa das premiações, não teve poucos prêmios que empolgaram, assim, pô, que legal que fulano ganhou, pô, que legal que esse aqui ganhou, entendeu? Mas, então foi uma cerimônia cansativa, até botei lá no stories no Instagram, que eu achei, pô, desperdicei 4 horas da minha vida, mas é bom pelo menos começar mais cedo, terminar mais cedo, a gente poder dormir antes da meia-noite. Eu quero pegar um gancho do que o Nato falou, sobre que aconteceram algumas gafes e o negócio ter começado mais cedo, e isso é bom para fazer a minha crítica, porque assim, ó, eu acho que tem uma coisa que está na hora deles cuidarem, corrigirem. O Lelê depois vai falar mais, pontuar sobre as gafes que aconteceram, mas tem uma coisa que me incomoda muito particularmente, que é eu sei que é um roteiro, eu sei que todo mundo que sobe ao palco para receber o seu prêmio tem um tempo, mas eu acho de extrema falta de educação. E não é nenhuma questão de roteiro, é falta de educação, né? E também, claro, bom senso de quem vai falar, eu entendo, tá? Tem que ter um meio termo para ambas as partes. Mas eu acho uma falta de educação. E uma das coisas que mais me incomodou foi ontem, quando o rapaz lá do Guerreiros do K-pop ia começar a falar, desligaram o microfone dele. Então, tipo assim, cara, ou a partir de agora o Oscar decide, bom, vai subir apenas uma pessoa da categoria, vai nomear alguém lá. Somos nós 3 aqui, nós ganhamos a categoria, quem é que vai subir? Vai subir o Leonardo e vai falar em nome de todos. Ok, vai subir o Vitor e vai falar em nome de todos. Ou se sobem 3 pessoas, mas só tem que deixar o falar, velho. Essas pessoas subiram ali, é o momento delas brilhar, é o momento delas que tiveram um trabalho gigantesco, conseguiram vencer outros concorrentes para poder falar, e aí tu vai lá e tu bota a musiquinha, tu corta. O próprio ator que venceu ano passado, não me lembro o nome dele. Adrian Brody. Isso, eu gosto dele. Venceu, fez uma piada com o próprio discurso dele do ano passado, sabe? Então, tipo, eles mesmos fazem as críticas. Eu acho que não adianta fazer só críticas, eu acho que já criticamos demais. Eu acho que tá na hora de tomar algumas atitudes têm que ser tomadas, porque tá feio, cara. Tá feio. Tá muito feio isso. 2 coisas sobre isso, Vitor. Primeira, o Andrew Brody fez a piada porque ele entrou para a história como o discurso mais longo da história do Oscar. Sim, 5 minutos e alguma coisa. Então ele entrou para a história ali como o discurso mais longo, sabe? E ainda fez aquilo ali. Para a média do tempo dos discursos de aceitação, senhoras e senhores, 5 minutos é uma eternidade. Eternidade. Não, para a cerimônia do Oscar é uma eternidade. Por quê? Porque prêmios coletivos, a regra do Oscar é 45 segundos para cada um. Então, prêmio coletivo tem que ser 45 segundos. Tipo assim, se não vamos subir nós 3 lá para ganhar o Oscar e tal, por um curta-metragem que a gente fez, é 45 para cada um. E conte aí, você, Botacanota, quanto tempo é 45 segundos de fala? Entendeu? Dá para tu agradecer pro pai, pra mãe, pro tio, pro cachorro, pra filha, né? Pra Deus, pra todo mundo. E obrigado, academia, papá, pum, Deus. Sabe? É isso. Entendeu? Ok, as pessoas se emocionam, ok? Ninguém vai imaginar aqui como é que é ganhar um prêmio desse, como é que é tu, tipo, trabalhar para ganhar um prêmio desse, tem esse reconhecimento. É o único prêmio que tu vai ganhar na vida. Pode ser. Não tem muito ator aí, tem muito ator que ganha um Oscar e se acomoda, nunca mais faz nada da vida, entendeu? E a gente pode citar vários aqui, mas não importa. Mas, entendeu? Mas é importante, eu acho que pelo menos assim, ó, tu tem um nível de controle. Tipo, não deixou outra pessoa falar. Alguém foi falar no microfone, não, peraí, dá uma segurada. O Nato tá falando sobre isso. Tem um roteiro. O Oscar tem uma direção, tem um diretor do Oscar, tem uma equipe por trás do Oscar, sabe? Esses caras têm que tomar um certo cuidado, entendeu? Quer ver outra gafe? O Wagner Moura comete uma gafe na apresentação direção de elenco. do prêmio de direção de elenco. Porque como foi a primeira, não tinha alguém para apresentar anteriormente. Então, 5, cada um representando um dos filmes que estava indicado, foi apresentar. Então, o Derloy Lindo falou do Pecadores,
Uma Eu acho que menina a lá de atriz uma falou ali batalha. A menina que é a filha de do uma batalha após a DiCaprio, outra. que não é do DiCaprio, mas Isso, enfim. Falou de uma batalha após a no outra. personagem, a personagem. Isso. Isso. E aí o Wagner Moura fala do agente secreto, ele termina a fala dele, e aí corta pro Delroy Lindo, que era o próximo, e aí ele larga, e por isso eu digo parabéns em português. Ele podia ter feito Sabe? antes, Então não precisava da pausa. Ele quebra o protocolo ali total, sabe? Então, tipo, e tem uma direção pra isso. Então, cara, é importante pela plasticidade, pelo evento e tal. Eu acho que tem certas coisas assim, que tem que ser tomado cuidado, sabe? Fica feio pra quem tá assistindo ali depois, fica bem feio. Então, outra coisa inusitada que aconteceu no Oscar, foi uma gafe, uma coisa que pode acontecer, foi um empate. 2 filmes curtos-metragens ali empataram. Foi a 7ª vez que isso aconteceu na história do Oscar, e a votação do Oscar tem um critério, tipo, o pessoal vota, tem um total, e não tem um critério de desempate. Se acontecer de 2 empatarem, os 2 ganham. Então, estatisticamente, o empate é uma possibilidade, e no Oscar de 2026 tivemos um empate aí para curta-metragem. E aí, conectando com o nosso episódio de expectativas, né, que a gente foi dando palpites, quem mais acertou, na verdade o único que acertou mesmo foi o Vitor. O Vitor acertou 4 categorias. Né? Então, parabéns. Alguns eu acho que foi bem consciente, como falando do Guerreiros do K-Pop, que ele tinha visto, sabia que tinha chance, que eram concorrentes fortes. Outros eu tenho certeza que foram chutes assim, mas ok, foram bons chutes. Né? Então fica aqui o nosso reconhecimento em relação aos Eu palpites. gostaria de agradecer a minha mãe, o meu pai, o meu cachorro, a minha avó, o meu papagaio. 5 minutos eu tenho para falar, né? Então eu gostaria de agradecer. Não, brincadeira. Não, olha, só para corroborar, sim, os Guerreiros do K-Pop era um chute consciente pelo que estava acontecendo com o filme. O do Michael B. Jordan era um chute também meio coerente, e agora o outro chute lá é aquele chute assim, A ó. Jessie Buckley lá como melhor atriz. O Aquele Hamlet chute foi o único que prêmio do filme. É verdade. tu não vai acertar de novo. Não vai acertar de novo. E com isso, vamos encerrando mais episódio do Papo Sem Boteco, sempre agradecendo ao grande apoio de Ponsone Odontologia, o melhor cuidado e carinho para a sua saúde bucal em 2 endereços em Porto Alegre. Querendo saber como chega no consultório, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela e vale levar para o seu aplicativo de navegação e dando a indicação geográfica. Obrigado, doutora Aline. Um forte abraço para os meus colegas de bancada, reforçando o abraço para o Vitor hoje na data do seu aniversário. Nos vemos no próximo episódio e um abraço. Obrigado, Boteconauta, por ter estado com a gente até aqui. A gente fez nossas postas, não deu certo, mas numa outra a gente acerta, com certeza. Segue a gente ali no Instagram, no @Papo Sem Boteco. A gente sempre bota um conteúdo bacana para vocês. Segue a gente ali no YouTube também, no @Papo Sem Boteco. Se estiver ouvindo a gente aqui no Spotify e quiser dar umas estrelinhas pra gente, a gente agradece também. Grande abraço e vocês sabem, até a próxima! Mais uma vez, obrigado pelas felicitações, pelos abraços calorosos dos meus primos e colegas dos Boteconautas. Continuem com a gente, tem muito assunto ainda para falar. Fechamos a conta do Oscar desse ano, Oscar até ano que vem, mas você já sabe, nos vemos numa próxima e até lá!